Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Lula em Porto Alegre. Segurança reforçada, a Brigada Militar, que é a Polícia Militar de Porto Alegre, teve que destacar um grupamento especial para garantir a segurança do presidiário temporariamente em liberdade. Isso porque o seu partido alega que ele pode estar com a vida em risco por conta da campanha presidencial desse ano. Eu sempre me pergunto o seguinte: uma pessoa que faz campanha eleitoral desde 1982. 1982 são 40 anos de atividade como candidato ininterruptamente em todos os pleitos eleitorais com a participação do Lula, de lá para cá. Nunca houve ameaça à sua vida, nunca houve qualquer atentado, qualquer tentativa contra a sua integridade física. E agora ele vem com essa. Mas o interessante foi a chegada dele em Porto Alegre. Está parecendo com um personagem, o Zé Pilintra, né? Dê uma olhada na foto e veja como ele se parece com o Zé Pilintra. Eu acho absurdo isso. Além de destacar uma brigada militar para garantir a segurança, a quantidade imensa de seguranças particulares que a presidência da República já paga para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e ainda tem que destacar policiais militares que poderiam estar prestando serviços à sociedade, garantindo a segurança da sociedade, e aí eles passam a atuar única e exclusivamente para fazer mídia, para fazer média, para esse meliante de Garanhuns. O local onde ele se reuniu, em Porto Alegre, foi um local fechado. Como sempre, ele fez os seus discursos de arroubos e de irresponsabilidades. Com um público bastante restrito, a grande maioria das pessoas teve que ser submetida àquele sistema de detector de metal para realmente identificar se tinha ou não algum armamento, porque agora ele está sob risco, segundo o PT afirma. Não reuniu a esquerda por completo, o PSB ficou de fora, uma parte do PCdoB, tudo por conta da renúncia da Manuela Dávila em disputar o Senado por absoluta falta de condições de disputar efetivamente, exatamente porque a esquerda gaúcha não está completamente reunida, está dividida, inclusive muitos no apoio ao atual presidente Bolsonaro. Outro aspecto interessante e destacável da visita de Lula a Porto Alegre foi a reconstrução da biografia de Geraldo Alckmin. Ele afirmou que o Alckmin foi contra o impeachment da Dilma, quando na verdade nós sabemos que o Alckmin foi a favor. Ele inclusive deu entrevistas, orientou os seus liderados no PSDB para votar a favor do impeachment da Dilma. E é mais uma narrativa que o PT tenta construir e empurrar goela abaixo da população brasileira, como tantas outras que a gente já sabe muito bem, como por exemplo essa história de que o Lula é inocente, né? Isso aí não cabe na cabeça de ninguém, é um absurdo. Mas ele disse também que a mídia digital, ou seja, não é apenas o controle sobre emissoras de rádio, sobre emissoras de televisão, com exceção dos jornais impressos, porque não depende de concessão pública, mas ele quer também fazer a censura da internet. Ele quer regulamentar a comunicação digital no Brasil, para colocar apenas aqueles que lhe diz respeito ou que lhe causa interesse. Todo aquele que lhe fizer crítica será imediata e automaticamente banido das redes sociais, de acordo com a lógica do Lula, e ele colocou isso muito claramente lá em Porto Alegre. Mas é a nossa postura crítica ao PT, a nossa postura crítica a Lula, mas não tem nada de raiva, não tem absolutamente nada contra essas pessoas. É pela verdade, a gente tem que falar a verdade sobre todas as pessoas, inclusive sobre Lula, né, que ninguém quer que se fale a verdade. Narrativas e, claro, acusações infames, como essa que ele afirma que o presidente Jair Bolsonaro tem relação com a morte da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, foi assassinada em 2018, aí pelo mês de fevereiro, março, naquele esquema do Rony Lessa, que já foi apontada a autoria material, e já há indícios muito fortes da autoria intelectual de quem seriam os mandantes desse crime, mas o PT e Lula insistem em atribuir a culpa ao presidente Jair Bolsonaro sem apresentar uma única prova. Quando você fala sem provas dentro do universo da comunicação, você está praticando uma fake news, uma notícia falsa. E aí eu gostaria muito de fazer aqui um desafio
para as agências de checagem aos fatos, comprova, para analisarem essa fala do Lula, onde ele responsabiliza o presidente Bolsonaro pela morte da Marielle Franco, para dizer qual é a fundamentação que existe nessa fala. Se tiver coragem, evidentemente que eu acho que essas agências só têm coragem de atacar a mando do Lula e a mando do PT. Claro que eu colocaria no espectro dos mandatários das agências a esquerda brasileira. Mas ele colocou lá muito claramente que o presidente Jair Bolsonaro tem ligações com a morte da Marielle Franco. Bom, um outro caso aqui que nós gostaríamos de falar nesse vídeo é sobre a decisão do Tribunal de Contas da União. Já saiu há alguns dias essa decisão, determinando ao Renato Duque. O Renato Duque, que foi dirigente da Petrobras durante todos os governos do PT. Desde o ano de 2003 até o ano de 2016, quando a Dilma caiu, era o Duque que mandava na Petrobras. O Tribunal de Contas da União o intimou para que ele devolvesse 975 milhões de reais. Eu falei 975 milhões, e isso quase R$1 bilhão. Isso não é nenhum exagero, é o que o Tribunal de Contas está determinando que seja devolvido pelo Renato Duque, que é um dos elementos mais próximos de José Dirceu. Inclusive a indicação dele para o cargo na Petrobras foi do José Dirceu, e ele tem envolvimento direto em várias patranhadas do PT. Vamos mudar o termo patranhada para petezadas, não é? Na Bolívia, por exemplo, a entrega daquela refinaria da Petrobras na Bolívia para o esquema do Evo Morales. Temos também o caso escabroso da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Temos o caso das refinarias que começaram a ser construídas no Brasil, a refinaria de Abreu Lima. Quem não lembra, por exemplo, da refinaria que seria construída no Piauí, que depois foi transferida para o Maranhão e depois não se falou mais absolutamente. O dinheiro entrou pelo ralo, as refinarias é que não apareceram. Obras como essas poderiam, e aí é que está o comentário, além do prejuízo do roubo, onde ele está sendo instado a devolver quase R$1 bilhão, apenas ele, sem contar com aquele outro dirigente da Petrobras que já devolveu, no seu acordo de delação com o Ministério Público Federal, cerca de R$200 milhões, e nós temos que realmente referenciar o fato de que a ausência dessas refinarias coloca o nosso combustível num patamar de muita dificuldade para a sua competitividade. Quer dizer, nós temos o combustível elevado por conta do ICMS cobrado pelos estados e porque o preço internacional do barril de petróleo, mas também porque nós não fazemos o refinamento do nosso combustível aqui no Brasil. Ele é mandado para o exterior em estado bruto, em estado in natura, e volta beneficiado, volta refinado. O custo desse refinamento e o custo do transporte de ir e vir terminam sendo embutidos no preço final para o nosso consumidor e dificulta bastante o governo, que já está pensando, inclusive, em decretar uma medida emergencial para tratar sobre essa questão dos preços dos combustíveis. Mas, olha, é realmente interessante, né? O camarada diz que o CEP era diferente, por isso as condenações do Lula nos roubos da Petrobras, nos roubos do esquema Petrolão e outros mais das estatais brasileiras, foi a mudança de CEP, né? O endereço estava errado, não era para ser em Curitiba, era para ser em São Paulo, era para ser em Brasília. E aí quando chega em Brasília, quando chega em São Paulo, você tem a passagem do tempo e, consequentemente, a prescrição das condenações. Esse país é de brincadeira, não é? É por isso que muita gente, às vezes, deixa de acreditar no Brasil porque não tem o que é seu para ser roubado pelo PT e agora mais o Supremo Tribunal Federal fazendo das suas, não é, contrariamente à nossa segurança jurídica, o que é profundamente lamentável. Só para fechar o nosso vídeo aqui, para não ficar muito longo, o PCO, o dirigente do PCO principal, foi até candidato a presidente da República, né, cidadão? Ele chamou o Alexandre de Moraes de skinhead de toga. Skinhead é um grupo de radicais ingleses que praticam as maiores atrocidades. Ele também defendeu a dissolução do Supremo Tribunal Federal. E por isso foi incluído no inquérito das fake news. Já foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes que a Polícia Federal colha em 3 dias o seu depoimento. Em 3 dias o seu depoimento. Isso contraria, evidentemente, o que diz a Constituição Federal no seu artigo 127, para que haja
determinações nesse sentido, seria preciso a participação do Ministério Público. O ministro teria que abrir vistas para o Ministério Público se pronunciar se há ou não algum crime ali na fala do dirigente do PCO, que é o Partido da Causa Operária, né? Então, é mais um partido que está defendendo a dissolução do Supremo Tribunal Federal e que é acusado, aliás, criticando, né, porque crítica não é ataque, é preciso que se saiba diferenciar. Mas ele disse que é um ataque frontal à democracia e um ataque frontal aos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, é o que diz o senhor Alexandre de Moraes, para justificar mais esse ato do escabroso, do cabuloso inquérito das fake news aqui no Brasil. Quer dizer que só existe mesmo inquérito desse modelo aqui no nosso país, tá bom? Então eu queria encerrar nosso vídeo agradecendo a você e pedindo que você compartilhe com seus amigos, familiares e admiradores, e não esqueça de verificar a sua inscrição no canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva. E vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.